Gente, primeiramente eu quero agradecer a vocês. Gratidão é a única palavra que define o que eu sinto por todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Por quê? Porque nós completamos 3.000 inscritos em um mês, que a gente tinha acabado de completar 2, em um mês a gente completou 3.000, já estamos com quase 3.100 inscritos. Então eu realmente só tenho a agradecer a vocês que gostam do meu trabalho, que sempre acompanham, estão aqui comentando, curtindo, compartilhando, e eu realmente espero que o meu conteúdo esteja ajudando de alguma forma você que vai reformar, que vai construir ou que pretende no futuro fazer alguma modificação na sua casa. Eu realmente espero que as minhas dicas e os meus conhecimentos que eu estou passando estejam te ajudando, porque esse é o meu objetivo, nada mais. Eu realmente espero estar ajudando todos vocês e muito, muito, muito obrigada por me acompanharem, por se inscreverem, por participarem. Vocês são incríveis. Sem vocês, eu com certeza não estaria aqui até hoje fazendo os meus vídeos, gravando os meus conteúdos. Então, muito, muito, muito obrigada a todos os 3.000 inscritos aqui do canal. Bom, acabou o momento fofo. Vamos para o conteúdo de hoje. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje eu tive uma ideia, assim, que eu tava pensando já em falar sobre iluminação com vocês, mas aí eu tive a ideia de a gente dar uma especificidade um pouco mais para esse tema. Por quê? Falar sobre iluminação é muito geral, né? E eu inclusive já falei de algumas dicas de iluminação nessa live que eu vou deixar aqui no card para vocês, que eu fiz no blog do Gesseiro, onde a gente comentou sobre iluminação decorativa com gesso. E eu dei várias dicas por lá, então depois vai lá para você ver que ficou bem legal. E então eu pensei da gente falar sobre iluminação sem forro de gesso. Porque muita gente pensa que não tem como fazer uma boa iluminação nos ambientes sem ter um forro de gesso, mas se engana, porque a gente tem sim como fazer essa iluminação e ainda deixar o seu ambiente maravilhoso. Por que eu gosto de falar de iluminação? Porque um projeto pode ser o mais lindo de todos, o mais com os melhores revestimentos, enfim, mas sem a iluminação adequada o projeto morre. A iluminação é que dá o destaque, sabe, do projeto. Então a gente sempre precisa voltar nesse assunto para tentar entender como usar a iluminação em cada cantinho da nossa casa para destacar cada coisinha que a gente gosta. E é isso que a gente vai aprender hoje, como fazer a iluminação sem gesso. Bom, a gente precisa então entender primeiro quais são os tipos de luminárias que se usam quando tem e quando não tem gesso. Basicamente, todas as luminárias que você usa no gesso, elas são de embutir, ou seja, elas ficam dentro do gesso. Já quando a gente está falando de um ambiente que não possui gesso, geralmente ou provavelmente você vai estar na laje. E a laje a gente não pode recortar, a gente não pode furar, então não tem como embutir iluminação. Então todas as luminárias que tiverem escritas assim, luminária fulano de tal de sobrepor, são luminárias que ficarão para fora da laje e podem ser usadas sem problema nenhum. E aí a gente tem várias variações, né? A gente tem os plafons, a gente já conhece bastante, hoje em dia está se usando muito plafon para iluminação geral e eu acho muito legal. A gente tem as luminárias normais de sobrepor, que não são plafons, né? Então a gente tem luminária que vem com dicróica, que vem com lâmpada normal, com spots, enfim, todas elas de sobrepor. A gente também tem spots de sobrepor. Sabe aquela luminária dicróica que você direciona para um quadro, para um revestimento específico, para um objeto da sua casa, que geralmente a gente embute no gesso? Essa mesma luminária, ela existe de sobrepor, ou seja, para você colocar na laje. É muito legal, então você pode procurar também colocar esse tipo de iluminação que ele dá a decoração do ambiente sem ter que gastar com forro de gesso. A gente hoje em dia também tem os trilhos com vários spots e os trilhos são muito legais porque você consegue esticar essa iluminação para mais lugares do seu ambiente e ainda direcioná-los para algum lugar que você quer. Então você pode usar os trilhos tanto como uma iluminação geral ou como uma iluminação específica.
A gente também tem os pendentes, porque todo pendente ou lustre, né, eles não necessariamente são embutidos no gesso, eles ficam na laje mesmo tranquilamente. E aí a gente tem os abajus e os canos. Como vocês estão vendo, eu estou num ângulo diferente aqui do escritório, mostrando essa luminária de cano, que a gente aqui ama, diga-se de passagem. E a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho mais tarde, fiquem ligados. Bom, agora que a gente já conhece todos os tipos, ou quase todos, né? Eu não sei de tudo, pode ser que tenha um novo que eu não conheço. Mas agora que a gente já conhece pelo menos quase todos os tipos de iluminação que a gente pode usar na laje, sem precisar ter forro de gesso, a gente precisa entender agora sobre um pouquinho de elétrica. Por quê? Quando você pega uma sala ou um imóvel novo, né? Principalmente esses edifícios mais novos que a gente compra na planta e tal, o ponto de iluminação que vem neles é e é no centro do ambiente. Para a gente conseguir colocar todas essas luminárias que eu citei para vocês agora há pouco, a gente precisa ter em cada lugar que a gente quer uma luminária, ter um ponto de iluminação ali, onde chega os fios que vão para o interruptor. Então, isso é o mais complicado da iluminação sem o gesso, porque quando a gente tem o gesso, a gente passa toda a fiação, tubulação e infraestrutura na laje mesmo, assim, embaixo da laje. E aí a gente vem com o gesso e fecha isso e ninguém vê a infraestrutura. Mas e quando não tem gesso? Como é que a gente consegue aumentar a quantidade de pontos no teto de iluminação para a gente poder usar melhor a iluminação dentro do nosso ambiente? Vou ensinar para vocês 4 formas da gente poder aumentar a quantidade de pontos de iluminação na laje, sem quebrar. A primeira coisa que a gente pode fazer para puxar um ponto de um local para o outro é escariar. Escariar, gente, é tipo raspar assim. A primeira camada da laje, que é só reboco, ela não é estrutural, tá? Por isso que a gente pode escariar. Então a gente escaria esse reboco do ponto que a gente tem original até o ponto que a gente quer, somente o reboco. E toda a fiação que tiver ali, ela vai ser no fio plastichumbo, pelo menos é assim que a gente chama esse fio aqui em Brasília. Ele é um fio que a capa dele é muito resistente e funciona como se fosse um conduíte, então você não precisa passar aquelas mangueiras amarelas, aqueles copex, sabe? Onde a gente geralmente passa a fiação, porque o próprio fio ele já é bem rígido, a capa dele é bem reforçada, então ele pode ficar diretamente pregado aí no reboco, na laje, enfim, sem precisar dessa mangueira. Então essa é uma forma de você trazer a elétrica do ponto original para o ponto que você precisa. Escaria, ou seja, cava o reboco da laje, passa essa fiação no fio plastichumbo, e aí aqui você vai ter saindo a iluminação que você precisa, e aí você vem com o seu plafond, a sua luminária que você escolheu e encaixa aqui fazendo a ligação nesse fio específico. Essa é uma das formas de você fazer. Aí depois que você colocar o fio, né, escariado na laje, você vem com o reboco novamente, lixa, massa, pinta, e aí o teto fica todo liso de novo, não parece que tá passando nada ali. A segunda forma de você passar a iluminação de um ponto para outro ou para outros, né, é usar a eletrofita, que é o que? É como se fosse um durex ou uma fita, sei lá, é como se fosse uma fita crepe ou fita dupla face, só que nessa fita passam os fios que conduzem eletricidade, eles são bem fininhos. Então a fita é como se fosse um adesivo mesmo que você cola no local que você tem a original, né, o ponto de elétrico original, e estica ele na parede, cola mesmo em cima da parede e leva até o ponto que você deseja criar um ponto de iluminação. E aí depois você emassa essa parede ou esse teto, né, no caso, e massa direitinho, lixa, dá o acabamento e no final o acabamento é como se fosse de um teto normal. Não vai parecer que tá passando nenhum tipo de fita ali, mas na verdade tá. O único detalhe da eletrofita é que como você passa ele por fora da parede, você não chega no final, você precisa de umas pecinhas que são grossas para poder terminar de fazer essa elétrica. Então necessariamente você vai ter que ter uma caixinha de sobrepor, né, que é essas que não são embutidas, de elétrica para poder receber toda essa fiação e criar ali a eletricidade para sua lâmpada. Então essa caixinha seria mais ou menos algo como essa daqui, quadradinha, que fica para fora da parede, tá?
E isso você tem que tomar cuidado, porque talvez alguma lâmpada, alguma luminária que você queira colocar não permita que seja em cima dessa caixa. Isso precisa ser avaliado. Mas é outra forma de você distribuir vários pontos de iluminação no seu teto. Outra forma, na verdade, essa terceira forma que eu vou explicar para vocês é mais para pendentes. Porque o pendente, o que é? Você tem um suporte dele no teto, um cabo grande e no final você tem a cúpula do seu pendente. Quando você tem um ponto original aqui no teto e você precisa que esse pendente caia exatamente aqui, o que a gente pode fazer? Prende o pendente aqui, pega o fio dele, estica, coloca um ganchinho aqui onde você precisa que ele caia e aí ele cai. Então o ponto original tá aqui, você só vai colocar o caimento do pendente em outro lugar com um ganchinho no teto. Nada mais do que isso, é bem simples, bem prático. Na minha cozinha lá de casa é assim, inclusive, e dá super certo. E a quarta dica que é para você usar a iluminação sem o gesso use spots que tem hoje em dia de sobrepor a pilha. Sim, a pilha, gente. Ou seja, você não tem que fazer nenhuma ligação elétrica. Você coloca fita dupla face embaixo desses spots, coloca a pilha dentro e prega ele onde você quer. Obviamente, esses spots eles têm uma iluminação um pouquinho mais fraca que a dos spots ligados na energia elétrica. Você pode colocar esses spots, a pilha, por exemplo, dentro dos armários, de nicho para dar uma iluminação direcional para algum objeto de decoração ou em cima de quadros mesmo também, que é uma iluminação mais específica e direcional e ela não precisa ser tão forte. Mas sim, você pode usar os spots a pilha sem fazer nada na elétrica da sua casa. Maravilhoso! Bom, gente, e agora que eu já expliquei para vocês esses métodos de criar novos pontos, né, de iluminação no seu teto, eu vou explicar um quinto método, que agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso com canos, que eu acho lindo. Obviamente, se você for escolher refazer a elétrica da sua casa com os canos, né, você precisa entender que isso é um estilo de decoração. Eles ficam mais rústicos, eles trazem um peso na decoração, então precisa ser pensado bem antes de você fazer essa escolha. Nós fizemos isso aqui no escritório e eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, então vamos começar aqui no escritório vendo a luminária de cano que a gente criou. A gente gosta bastante dessa luminária, desde aquele projeto do primeiro diário de reforma que a gente fez aqui, né, diário de obra, que a gente colocou uma luminária de cano. A gente gosta bastante desse estilo e a gente resolveu adotar aqui para o escritório porque a gente ia fazer muitas modificações elétricas. Então aqui só para vocês entenderem, aqui é a sala de reunião. Olha, gente, a nossa árvore de Natal, que linda, toda feita de scrapbook, gente, minha mãe que faz, vou deixar o contato dela aqui embaixo para vocês. Bom, aqui é a sala de reunião e a gente não tinha ponto nenhum de iluminação aqui em cima. O único ponto de iluminação era esse daqui, ó, tá vendo? Esse bem daí, essa coisinha branquinha aqui, ó. Essa coisinha era o único ponto de iluminação da sala inteira. Então dele a gente puxou esses canos e trouxe primeiro uma iluminação geral aqui para a sala de reunião, que é feita com essa tubular aqui em cima. E aí dela a gente puxou e fez a luminária de cano, que é essa daqui, que vocês estão vendo, linda e maravilhosa, que a gente adora. Eu não vou ligar ela porque ela é muito forte, gente, e ela vai ofuscar a câmera, mas ela é linda. Outra modificação que a gente precisou fazer, aqui a gente tem a nossa TV para apresentação dos projetos e o único ponto de tomada que a gente tinha era esse branco aqui. Então dele a gente permaneceu, né, com 2 pontos de tomada que já tinham aqui, só que a gente teve que passar para essa caixinha metálica do lado de fora e subiu e chegou um ponto atrás da televisão para não ficar fio passando aqui. Então a nossa intenção era esconder os fios aqui atrás sem ter nenhum painel de televisão. Isso aqui é uma parede de alvenaria normal. Então essa foi a forma que a gente criou. Deixou essa tomada e criou uma nova aqui em cima para televisão. Aqui desse outro lado, ó, a gente andando, a gente veio de lá para cá. E aqui é onde a gente tinha os pontos de internet, telefone e tudo mais. Só que é baixo e seria bem no nosso corredor. Esse aqui é onde a gente passa, não teria como usar esse ponto aqui.
A gente pensou então em subir esse ponto para pôr em cima dessas prateleiras, que a internet está bem ali, ó, tá vendo? É ali que fica nosso molden. E aí a gente subiu com os canos, trouxe todos esses pontos aqui para cima, que é onde ficam esses aparelhos. E aí o telefone, o que acontece? A gente não podia ficar com o telefone aqui em cima porque ele não é sem fio. Então a gente veio com o telefone e o fio dele passa dentro dessa tubulação aqui, passa do lado da iluminação, desce, sai ali e aqui tá o nosso telefone, ó. Tá vendo? Falando de iluminação, a gente, mais uma vez, voltando pro único ponto que a gente tinha, que é esse branco daqui, a gente ramificou ele então para a sala de reunião e aqui para cima da nossa mesa de trabalho. Tá um pouco bagunçada, vocês não ligam. Então a gente deixou esse ponto bem em cima da mesa de trabalho com a lâmpada tubular também. E aí dela desce, porque aqui tem um interruptor que liga essa lâmpada aqui de cima e uma futura lâmpada de LED que a gente vai ter dentro aqui dos pallets, mas isso é pro futuro, ainda não tem. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixa eu tentar mostrar. Isso aqui é a minha estante, tá, gente? Tá também meio desordenadinha, mas ó, ali embaixo, esse era o único ponto de tomada que a gente tinha perto da nossa mesa de trabalho e a gente precisava de muitas tomadas, porque é computador, é impressora, é isso, é aquilo que a gente precisa ligar. Então a gente pegou esse ponto, manteve ele e subiu, tá vendo esse cano? Aqui ele faz essa voltinha e aí aqui, ó, nascem 8 tomadas. 4 caixinhas com tomadas duplas, então 8 tomadas no total. Aí é celular, é fio de computador, é fio agora do pisca-pisca, é o meu computador. Aqui só aqui tem 2 computadores, mais o meu, mais o do telefone, é um monte que a gente usa. Então precisava dessa quantidade de tomada aqui em cima. Aqui no ar-condicionado, na hora que a gente comprou a sala, tinha um problema. Esse ar ficava com o fio pendurado daqui até aqui. E ficava uma coisa horrorosa aqui no meio da parede. Então a gente pegou dessa tomada aqui, ó, tá vendo que tem uma caixinha branca atrás dela? A gente só passou ela aqui pra frente para poder sair a tubulação. Então mantivemos essa tomada aqui e subimos o cano, chegando até o ar-condicionado, resolvendo o problema desse fio passando aqui na parede. E a gente aproveitou essa tomada e também trouxe ela aqui, ó, na frente da pia e deixou ela aqui justamente para ligar a nossa cafeteira, tá vendo? Aí a gente não precisa sair distribuindo extensão na sala inteira. Bom, gente, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho para vocês como é que funciona a elétrica aqui no escritório, que a gente fez várias alterações, mas sem quebrar nem um pouquinho de parede. Aumentamos o número de iluminação, ficou excelente. E você pode escolher, então, como fazer essa decoração na sua casa, agora que você já sabe que não necessariamente precisa do gesso. Não vou mentir, com o gesso tudo fica muito mais fácil. Se você tiver o dinheiro para investir em colocar gesso no teto, coloque, porque vai facilitar muito a vida. Agora, se realmente você não conseguir colocar o gesso, então essas dicas são para você realmente, porque aí você vai conseguir aumentar a iluminação dos seus ambientes, deixar lindo, sem se prejudicar por conta da falta de um gesso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que ajuda na divulgação, e também se inscreve aqui no canal. Agora nós estamos rumo a 4.000, já agradeci demais vocês pelos 3.000 inscritos, agora rumo a 4.000, porque quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Mas vamos lá, então se inscreve no canal, não se esqueça que toda semana tem vídeo novo pra vocês. E também me sigam nas redes sociais, a gente tá no Face e no Instagram e a gente sempre avisa por lá quando que sai vídeo novo pra vocês. Então fica ligado que você vai ser sempre o primeiro a saber. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até mais!